Bom, Brasil, agora o objetivo é entender como descobrir o termo geral de uma PA. Então vamos lá, ó. Considere a PA. Aí eu coloquei ali a PA. Ela é A1, A2, A3, A4, AN e AN mais 1, tá? Isso aqui é um N, ó. Parece um 1, mas é um N. É AN mais 1, tá? É infinita e de razão R. Como cada termo a partir do segundo termo é obtido adicionando a razão R ao termo anterior, temos. Então a gente vai ter aqui que o A1 vai ser igual ao A1 mais 0 vezes a razão. A gente sabe que é a partir sempre do segundo termo. Então o A1 vai ser sempre igual a ele mesmo, né? Porque não tem um termo que antecede o A1. Então ele é igual a ele mesmo. O A2 é igual ao A1 mais a razão. É igual ao termo antecessor mais a razão. O A3 é igual ao A2 mais a razão. Só que a gente pode escrever o A3 também só em função do A1, que foi umas coisas que a gente já discutiu nas aulas passadas, né? Ó, que eu escrevo o A3 como sendo o A1 mais 2 vezes a razão. Porque eu 2 vezes a razão por causa que eu tenho dois termos antes do A3, né? Por isso que fica 2. E esse A2 aqui nada mais é do que o A1 mais a razão, né? Ó. Depois o A4. O A4 eu posso escrever ele como sendo o A3 mais a razão. Ou ainda escrever em função do A1, né? O A3 é igual ao A1 mais 3 vezes a razão. 3 vezes a razão porque tem 3 elementos antes do meu A4, né? Ó, e aqui também não é A3, é A4, tá? A4. E aí o meu A3 aqui é o A1 mais 2 vezes a razão. E aí aqui aparece esse 3 porque soma as razões, né? Depois eu vou ter que o meu A5 é igual ao A4, que é o antecessor, mais a razão. Ou ainda eu posso escrever tudo em função do A1, que vai ser A1 mais 4 vezes a razão. 4 porque tem 4 elementos antes do A5, tá? Generalizando isso, eu vou escrever o AN como sendo AN menos 1 mais a razão, né? Por que N menos 1? Isso aqui simboliza o antecessor, né? O antecessor, N menos 1. O antecessor mais a razão. E generalizando, né? Escrevendo em função do A1, eu vou ter que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Sempre o antecessor vezes a razão. Ó, aqui a gente já descobriu o A5. Só que o N nesse caso é 5. Aí vai ficar 5 menos 1 que vai dar 4. Tá vendo, ó? Que é justamente o número que aparece aqui. Beleza? Aí, ó, teve um vídeo aí que eu expliquei isso, mas eu não sei se ficou muito claro. Então eu vou reexplicar aqui de novo para ver se fica mais claro para todo mundo entender, tá? Bom, por que que aparecem essas quantidades de R aqui, ó? 2R, 3R e 4R. Por que que aparece? Porque eu tô aqui aparece 4 porque eu tô me referindo a A5 e tem 4 elementos antes do A5. Aqui aparece o 3 porque eu tô me referindo ao A4 e tem 3 elementos antes do A4. Mas isso aqui a gente é uma maneira não matematicamente de você mostrar o porquê que aparece o 2, porquê que aparece o 3, porquê que aparece o 4. Você entende, mas não entende muito bem. A real é isso aqui. A gente vai somar os R's, né? Por isso que aparece 2, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R na sequência que iria aparecer. Então, ó, eu quero achar o A5. O elemento 5, para me achar ele, eu vou fazer o A4 mais a razão. O antecessor mais a minha razão. Prestem bem atenção, presta atenção. Senta aí na cadeira, levanta da cama se estiver deitado e presta atenção. Isso aqui é o meu antecessor. Para mim achar o A5, eu vou pegar o antecessor e somar a razão. Aqui, ó, quem é A4? A4 é o A3 mais a razão, não é isso? O termo é sempre o seu antecessor mais a razão. Aqui, ó,
este termo inteiro é o antecessor. E eu tô somando a razão. O antecessor aqui é o A3 e a razão que estava aqui em cima. Ó, que essa razão eu copiei ela daqui de cima. É o A3 mais a razão, tá? E aí eu somei a outra razão, porque é sempre o antecessor mais a razão. Quem é A3? A3 é A2 mais a razão. E eu peguei essa razão daqui de cima e coloquei aqui. Então, tudo isso daqui é o meu antecessor. Tudo isso aqui é o meu antecessor e eu somei com a razão. Agora, quem é A2? A2 é A1 mais a razão. Copiei essas duas razões aqui de cima. E aí, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meu termo anterior. Então, eu pego o anterior e somo com a razão. Aí, ó, o A5 é igual ao A1 mais 4 vezes a razão, justamente por isso, ó. O A1, 1, 2, 3, 4, né? Tem 4 R's aqui. Então, o A5 é igual ao A1 mais 4 vezes a razão. Copiei o A1 lá e somei a quantidade de vezes de razão, que tem 4, tá? Então, é por isso que aparece. Se fosse o 3, por exemplo, aqui, ó. Se fosse no A4, vamos fazer aqui do lado para todo mundo entender muito bem isso. Ó, segue lá, ó. A4, o A4 é igual ao A3 mais a razão. Este aqui é o meu antecessor, né? Aqui o antecessor é só o A3. Então lá, A4 é igual. Quem é A3? A3 é o A2 mais a razão. Isso aqui é o meu antecessor mais outra razão. Certo? Depois eu vou ter o A4 igual. Quem é A2? A2 é A1. A1 mais a razão mais a outra razão que estava ali em cima. Tudo isso aqui é o meu antecessor. E eu ainda tenho que somar outra razão, né? Porque é o antecessor mais a razão. Então, eu vou ter aqui, por fim, que o meu A4 é igual ao A1, 1, 2, 3, mais 3 vezes a razão, tá? Ó, justamente o que está ali. A4 é igual a 1 mais 3 vezes a razão. Então, gente, é por isso que aparece isso aí, né? É por isso que aparece assim. Se você fizer depois ali com o A3 e fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui e a mesma coisa que fiz ali, vai dar, ó. Você viu que o A5, eu fiz todo o procedimento, deu A5 igual a 1 mais 4 vezes a razão. Tá vendo, ó? Justamente o que estava lá em azul. E aqui no A4 deu A1 mais 3 vezes a razão. Justamente também o que estava lá no azul, tá? Isso aqui é praticamente uma demonstração para entender bem isso ali, né? Entender o porquê que aparecem essas coisas ali e o porquê que a gente pode escrever um elemento em função de A1 e mudar as razões ali, tá? Agora vai ter uma fórmula para isso, para você não precisar ficar toda vez fazendo esse procedimento que a gente fez aqui e aqui, tem uma fórmula que ela chama fórmula do termo geral, né? Então, ó, note que qualquer termo de uma PA pode ser escrito em função de A1. Foi o que a gente viu aqui. Qualquer termo pode ser escrito em função do A1. E da razão, né? A gente sempre pega o A1 e soma com as razões ali. Então, o termo de ordem n é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a fórmula disso aí, ó, é essa aí. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E aí da fórmula a gente tem essas informações ali, ó, que o AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, o N é a ordem, né, a ordem do termo, lembrando que a ordem é os números que ficam embaixo, né, 5, 4, 3, a ordem, e o R, como de costume, é a razão. Essa fórmula serve para a gente não ter que ficar fazendo isso aqui toda hora, certo?